Liv Heather Lewis era a definição de um futuro promissor. Aos 19 anos, moradora da pequena cidade de Hemphill, Texas, ela já havia conquistado o título de oradora da turma e trabalhava com dedicação como assistente de enfermagem, nutrindo uma paixão genuína por cuidar de idosos. Com uma bolsa de estudos garantida e o sonho de se tornar enfermeira, Liv tinha a vida inteira pela frente. Na noite de Halloween de 2020, o que deveria ser uma celebração jovial e despreocupada, se transformou em um cenário de horror. Em uma estrada rural escura, o caminho dessa jovem brilhante foi violentamente interceptado, deixando uma comunidade inteira em choque e uma mãe mergulhada em um pesadelo que se estenderia muito além daquela madrugada fatídica. Nas primeiras horas da manhã de 31 de outubro de 2020, uma data em que as fronteiras entre a celebração e o pesadelo muitas vezes se confundem, a tranquilidade da estrada FM 83, localizada a cerca de 4 quilômetros a leste de Hemphill, Texas, foi quebrada por uma descoberta aterrorizante. Lily Hudson, uma residente local que dirigia por aquele trecho isolado por volta das 5h15 da manhã, avistou um veículo parado no acostamento. A porta do carro estava escancarada, o que imediatamente chamou sua atenção. Inicialmente, Lily pensou que pudesse ser uma amiga sua chamada Kesha, que talvez tivesse bebido demais e encostado para descansar. Movida pela preocupação, ela parou para oferecer ajuda, mas ao se aproximar percebeu com horror que não era sua amiga. Dentro do carro estava Liv Lewis, debruçada sobre o volante em um silêncio perturbador. Lily, que trabalhava na área da saúde, tentou sacudir a jovem e verificar sua pulsação, mas não encontrou sinais vitais. Liv havia sido atingida fatalmente por um disparo de rifle no pescoço. O cenário encontrado pelos primeiros socorristas e policiais que chegaram ao local logo em seguida era ainda mais desconcertante e sugeria que aquilo não era um simples acidente. Logo atrás do carro de Liv, estacionada de forma suspeita, estava uma caminhonete Ford F-150. A investigação revelaria rapidamente que aquele veículo não pertencia a Matthew Edgar, o namorado da vítima, mas sim ao primo dele, Zachary Hogan. No entanto, o que mais chocou as autoridades foi o que encontraram no espaço entre os dois veículos. Deitado em uma vala na grama, enrolado em posição fetal, estava o próprio Matthew Edgar. Ele estava coberto de sangue, mas de maneira inexplicável parecia estar ileso. Próximo a essa cena macabra jogado na grama, os policiais localizaram um rifle calibre 308, além de alguns sapatos e um chapéu, peças que começavam a montar o quebra-cabeça de uma noite violenta. Para compreender a magnitude dessa perda, é preciso olhar para quem era a vítima antes daquela madrugada fatídica. Liv Heather Lewis, de apenas 19 anos, era descrita por todos como uma jovem extraordinária e cheia de vida. Ela havia sido a oradora de sua turma no ensino médio, uma conquista que refletia sua dedicação e inteligência, e já possuía certificação como assistente de enfermagem. Sua paixão era cuidar de idosos no asilo local, onde era amada pelos residentes e colegas. Com uma bolsa de estudos garantida para a Universidade Estadual Stephen F. Austin, seu sonho era se tornar enfermeira e, posteriormente, assistente médica. Ela tinha uma relação muito próxima com sua mãe, Darcy Bass, que a considerava não apenas uma filha, mas sua melhor amiga. No entanto, por trás desse futuro brilhante, havia uma sombra crescente chamada Matthew Edgar. O relacionamento entre os dois começou quando Liv ainda estava no ensino médio, e Matthew tinha 23 anos, sendo 5 anos mais velho e, na época, casado com Montana Bockel, mãe de seus 2 filhos. O que começou como um romance proibido, onde Liv chegou a trocar mensagens afirmando que não queria ser uma destruidora de lares, evoluiu para uma dinâmica tóxica e perigosa. Com o tempo, Matthew demonstrou um comportamento controlador e violento, exacerbado pelo consumo de álcool. A situação era tão grave que Liv chegou a enviar para sua prima, Sydney Ebarb,
uma foto perturbadora mostrando seu nariz quebrado, uma evidência física dos abusos que sofria em silêncio. Em agosto daquele ano, ela enviou uma mensagem de texto para Matthew expressando seu medo, dizendo explicitamente que ele já havia colocado as mãos nela várias vezes e que ela merecia algo melhor. Além disso, havia um triângulo amoroso bizarro envolvendo a ex-esposa de Matthew, Montana. Inicialmente hostis, as duas mulheres desenvolveram uma amizade repentina e intensa, descrita por amigos como uma mudança da água para o vinho, onde Montana passou a querer ser a melhor amiga de Livy, criando uma atmosfera de ciúmes e manipulação que permeava a vida de todos os envolvidos. Após ser encontrado na cena do crime, Matthew foi levado ao hospital para ser examinado, e foi lá que o investigador J.P. McDonough conduziu o primeiro interrogatório crucial. Matthew, deitado na cama do hospital e ainda com o rosto manchado de sangue, apresentou uma versão dos fatos que o investigador imediatamente classificou como um conto de fadas do Texas. Ele alegou ter sofrido um apagão total, afirmando que sua última memória era estar sentado em sua varanda bebendo uma garrafa de uísque Jim Beam e algumas cervejas. Ele insistia repetidamente que não tinha nenhuma pista de como havia chegado àquela estrada rural, nem de como foi parar deitado atrás do carro de Livy. O comportamento de Matthew durante esse interrogatório levantou bandeiras vermelhas imediatas para a polícia. Quando McDonough informou oficialmente que Livy havia falecido, a reação de Matthew foi descrita como um choro forçado, sem a presença de lágrimas reais, uma performance que não convenceu os investigadores de sua inocência ou de seu luto. Além disso, a contradição física era gritante. Embora ele estivesse coberto de sangue, os exames médicos no hospital confirmaram que ele não tinha nenhum ferimento em seu corpo, nem mesmo os supostos ferimentos de faca que ele chegou a mencionar vagamente em outro momento. A ausência de lesões em Matthew, contrastada com a violência brutal que tirou a vida de Livy, indicava que o sangue em seu corpo provavelmente pertencia a outra pessoa, solidificando as suspeitas de que sua amnésia era apenas uma estratégia conveniente para encobrir a verdade sobre o que aconteceu após ele sair de sua varanda naquela noite. A atmosfera festiva na casa de Bobby Ozan, onde amigos se reuniram para celebrar a véspera do Dia das Bruxas, começou a se deteriorar muito antes do desfecho fatal. O grupo, composto por cerca de 20 pessoas, participava de jogos de cartas e consumia bebidas alcoólicas, mas uma tensão subjacente permeava o ambiente. Testemunhas relataram que Matthew Edgar, já bastante embriagado, observava com crescente irritação a interação entre Livy Lewis e sua ex-esposa, Montana Bockel. As duas mulheres, que haviam desenvolvido uma amizade improvável, pareciam estar se divertindo e, deliberadamente, ignoravam a presença de Matthew, fazendo com que ele se sentisse excluído e provocado dentro do próprio círculo social. O consumo excessivo de álcool por parte de Matthew naquela noite serviu como combustível para um temperamento já volátil, criando um cenário propício para a violência que estava prestes a explodir. O ponto de ruptura ocorreu quando a festa já estava diminuindo, por volta das 2h30 da manhã. A maioria dos convidados já havia ido embora, restando apenas o núcleo central do conflito. Foi nesse momento que Matthew descobriu que Livy não pretendia ir embora com ele. Em vez disso, ela havia decidido passar a noite na casa de Bobby Ozan. Para a mente ciumenta e possessiva de Matthew, aquela decisão não foi apenas uma rejeição, mas a confirmação de uma traição, interpretando que ela dormiria com o anfitrião. A fúria resultante foi imediata e destrutiva. Testemunhas descreveram que ele começou a chutar violentamente as portas de um carro e a socar as janelas, gritando a plenos pulmões. A agressão física se voltou contra Montana, a quem ele tentou estrangular ali mesmo. A situação escalou a tal ponto que Bob precisou intervir fisicamente, imobilizando Matthew contra um veículo para que as mulheres pudessem escapar. Enquanto era contido, Matthew berrava uma promessa aterrorizante que ecoaria mais tarde nos tribunais: "Vou matar todos vocês." Após a dispersão caótica da festa, o terror se deslocou para as estradas escuras do condado.
A investigação reconstruiu os movimentos de Matthew e concluiu que, consumido pela raiva, ele não foi para casa dormir como alegaria depois. Em vez disso, ele pegou a caminhonete Ford F-150 de seu primo Zachary e partiu em uma caçada. O primeiro alvo de sua perseguição foi Montana. Ela relatou às autoridades que Matthew a interceptou na estrada, cortando sua frente e forçando-a a parar. Mais uma vez ele desceu do veículo enfurecido, chutando a porta do carro dela e tentando agredi-la fisicamente. Montana conseguiu escapar dirigindo até a casa dos avós de Matthew, buscando refúgio em um local onde sabia que haveria outras pessoas. Sem conseguir atingir seu primeiro alvo, a fúria de Matthew se voltou inteiramente para Liv, que também havia deixado a festa em seu próprio carro. A análise forense do veículo de Liv revelou uma cena de violência brutal que antecedeu o assassinato. O carro não apresentava apenas marcas de um disparo. Ele contava a história de um ataque físico intenso. Havia sinais claros de entrada forçada. A janela traseira do passageiro estava quebrada, e as portas do lado do motorista mostravam amassados consistentes com chutes e golpes violentos, indicando que o agressor tentou arrancá-la do veículo à força. Um detalhe perturbador, no entanto, foi a posição em que o corpo de Liv foi encontrado. Ela estava sentada com as pernas cruzadas no banco do motorista. Essa postura relaxada sugeriu aos investigadores que no momento em que ela parou o carro, ela não sentia um medo imediato de morte. Isso indicava que ela havia parado voluntariamente para conversar com alguém que conhecia, e em quem, até certo ponto, confiava o suficiente para baixar a guarda, sem imaginar que aquela conversa terminaria em execução. A ciência forense trouxe a peça final para ligar Matthew indubitavelmente àquela cena sangrenta. Embora o sangue encontrado no rosto de Matthew, no momento de sua prisão, não correspondesse ao de Liv, e nem ao dele mesmo, permanecendo um mistério não solucionado, uma evidência microscópica em suas roupas contou a verdadeira história. Na calça que Matthew usava, os peritos encontraram uma pequena mancha de sangue. Os testes de DNA confirmaram que aquele sangue pertencia a Liv Lewis. Essa prova física destruiu qualquer alegação de que ele não estivera presente no momento da morte dela, colocando-o na cena exata do crime e em contato direto com a violência que ceifou a vida da jovem. Além das evidências físicas, o rastro digital deixado por Matthew foi devastador para sua defesa. A polícia recuperou o histórico de mensagens de texto trocadas entre ele e Montana nas horas críticas daquela madrugada. Às 3h22 da manhã, Matthew enviou uma mensagem ameaçadora para sua ex-esposa dizendo: "Estou saindo. Melhor vir buscar seus filhos." Essa mensagem estabeleceu um marcador temporal crucial, indicando o momento em que ele partiu para consumar sua fúria. O que se seguiu foi um silêncio de apenas 12 minutos, um intervalo curto, mas suficiente para que o crime ocorresse. Às 3h34, preocupada com o sumiço de Liv e com o comportamento errático de Matthew, Montana enviou uma mensagem perguntando: "Onde ela está?" A resposta de Matthew foi fria, direta e instantânea, consistindo em uma única palavra: morta. Essa confissão em tempo real, enviada minutos após o assassinato, demonstrava que ele tinha conhecimento imediato do destino de Liv, algo que apenas o assassino poderia saber naquele momento. Para corroborar ainda mais essa sequência de eventos, os investigadores encontraram os pertences pessoais de Liv em posse de Matthew. O celular da vítima foi descoberto dentro da caminhonete que ele dirigia, e as chaves do carro dela foram localizadas na entrada da garagem da casa dos avós dele. O fato de ele ter levado consigo esses itens confirmava que ele não apenas a matou, mas esteve dentro do carro dela e manipulou seu corpo ou seus pertences após o crime, selando seu destino perante a justiça. A prisão imediata de Matthew Edgar, realizada enquanto ele ainda estava deitado na cama do hospital logo após o incidente, parecia marcar o início de um processo judicial rápido e decisivo. Acusado formalmente de homicídio, ele foi levado sob custódia.
e a expectativa da família de Liv Lewis e da comunidade de Hemphill era que a justiça seguisse seu curso natural, mantendo o acusado atrás das grades até o julgamento. No entanto, o destino do caso foi drasticamente alterado por circunstâncias globais imprevistas. A pandemia de Covid-19 paralisou os tribunais e suspendeu as convocações dos grandes júris, criando um gargalo processual sem precedentes. De acordo com a lei do Texas, o Estado tem um prazo rigoroso de 90 dias para apresentar uma acusação formal contra um detento. Se esse prazo expirar sem um indiciamento, a lei exige que o réu seja liberado ou que sua fiança seja reduzida a um valor que ele possa pagar. Em fevereiro de 2021, com os tribunais fechados e o prazo legal esgotado, um juiz se viu obrigado a cumprir a legislação, reduzindo a fiança de Matthew para um valor considerado acessível. A quantia foi fixada em $50 mil. Para a consternação de todos que acompanhavam o caso, Matthew pagou o valor estipulado e foi libertado. Ele retornou às ruas de Hemphill não como um homem inocentado, mas como um acusado de assassinato em liberdade provisória, beneficiado por uma tecnicalidade burocrática gerada pela crise sanitária. A revolta na comunidade foi palpável, mas para Darcy Bass, a mãe de Liv, a situação era uma tortura diária. O homem acusado de tirar a vida de sua filha estava livre, circulando pela mesma pequena cidade onde ela tentava lidar com seu luto. A tensão inevitável dessa convivência forçada explodiu meses depois, em 16 de dezembro de 2021. Darcy entrou em uma loja de conveniência local para fazer compras rotineiras quando se deparou com Matthew Edgar, que caminhava tranquilamente pelo estabelecimento como se nada tivesse acontecido. A visão do acusado foi o estopim para uma mãe consumida pela dor. Darcy perdeu o controle emocional e partiu para cima dele, gritando repetidamente: "Você matou minha filha!" Em um acesso de fúria, ela começou a arremessar quaisquer objetos que encontrou ao seu alcance contra ele, transformando o corredor da loja em um cenário de caos. Matthew, em vez de confrontá-la, correu para o estacionamento, mas Darcy o perseguiu. Ao chegar ao lado de fora, ela avistou uma corrente de metal na caçamba da caminhonete dele. Agarrando a corrente, ela a usou para golpear violentamente o para-brisa do veículo, tentando causar o máximo de dano possível enquanto expressava sua indignação. A ironia cruel do sistema judicial se manifestou logo em seguida. Matthew, o homem aguardando julgamento por homicídio, acionou a polícia e processou a mãe da vítima. Darcy Bass foi acusada de agressão, causando lesão corporal, retaliação e danos criminais. Ela teve que se entregar às autoridades e foi brevemente presa, uma reviravolta amarga onde a mãe enlutada se viu atrás das grades enquanto o acusado do assassinato de sua filha permanecia em liberdade. Embora as acusações contra ela tenham sido eventualmente retiradas, o episódio serviu como um retrato doloroso das falhas e das tensões que permeavam o caso. Finalmente, em 24 de janeiro de 2022, o julgamento de Matthew Edgar começou. O clima no tribunal era tão hostil e carregado de ameaças que o réu compareceu às sessões vestindo um colete à prova de balas por baixo da roupa, uma medida de segurança extraordinária para um julgamento local. Durante os 2 primeiros dias, a defesa, liderada pelo advogado Rob Hughes, tentou desconstruir as evidências da promotoria. O argumento central focava na ausência de provas diretas, ligando Matthew ao ato do disparo. A defesa enfatizou que não havia impressões digitais ou DNA de Matthew na arma do crime e tentou plantar uma dúvida razoável sobre a mancha de sangue encontrada na calça dele, sugerindo que poderia ser resultado de uma transferência acidental e não prova de sua presença no momento exato da morte. Matthew sentou-se na cadeira do réu, ouvindo os depoimentos e mantendo sua narrativa de inocência. No entanto, a estratégia da defesa estava prestes a ruir diante das evidências digitais e testemunhais que seriam apresentadas na sequência. Foi no terceiro dia do julgamento, 27 de janeiro, que o impensável aconteceu. Quando a corte se reuniu pela manhã,
a cadeira do réu estava vazia. O advogado de defesa recebeu uma ligação desesperada de Cindy Hogan, mãe de Matthew. Ela informou que seu filho havia desaparecido e que ela não conseguia encontrá-lo em lugar nenhum. Além disso, ela relatou com preocupação que uma arma havia sumido de sua casa, levantando a hipótese de que ele poderia cometer suicídio. As autoridades agiram rapidamente para verificar o monitoramento eletrônico, apenas para descobrir uma falha crítica. A bateria da tornozeleira eletrônica de Matthew havia acabado. A investigação revelou que ele havia deixado o dispositivo descarregar propositalmente, cortando o sinal de rastreamento na noite anterior, o que lhe deu horas de vantagem para fugir antes que alguém percebesse sua ausência no tribunal. Diante da fuga audaciosa, o juiz James Payne tomou uma decisão legal rara e severa. O julgamento continuaria mesmo sem a presença do réu, um procedimento conhecido como julgamento in absentia. A fuga de Matthew foi interpretada não como um ato de desespero, mas como uma admissão tácita de culpa e covardia. O processo seguiu seu curso e as evidências restantes foram apresentadas para um júri agora diante de uma cadeira vazia. Em 28 de janeiro, após o encerramento dos argumentos finais, os jurados se retiraram para deliberar. Não houve longos debates ou dúvidas persistentes. Após apenas 1h30, o júri retornou com um veredicto unânime: culpado de assassinato em primeiro grau. O juiz, determinado a enviar uma mensagem clara e garantir que a justiça fosse feita independentemente da localização do réu, proferiu a sentença máxima solicitada pela promotoria. Matthew Edgar foi condenado a 99 anos de prisão. A sentença foi lida para um tribunal onde a família da vítima chorava, misturando alívio pelo veredito com a angústia da nova realidade. O assassino de Livy Lewis agora era oficialmente um fugitivo condenado, solto no mundo, com uma pena de quase um século esperando por ele, caso fosse recapturado. Com Matthew Edgar classificado oficialmente como um fugitivo, iniciou-se um dos períodos mais angustiantes para a comunidade de Sabine County e principalmente para a família de Livy Lewis. Durante exatos 11 meses e 2 dias, o assassino condenado conseguiu evadir as autoridades, tornando-se um fantasma que assombrava a região. Sua fuga não passou despercebida pelas forças da lei estaduais e federais. Ele foi incluído na lista dos 10 fugitivos mais procurados do Texas, com uma recompensa de $10.000 oferecida por qualquer informação que levasse diretamente à sua captura. O Serviço de Marshals dos Estados Unidos, liderado pelo deputado especial Jeff Coulter, juntou-se ao escritório do xerife local em uma caçada humana intensiva, seguindo pistas que variavam de avistamentos locais a teorias de que ele teria fugido para a Louisiana ou até mesmo saído do país. No entanto, para Darcy Bass, a mãe de Livy, a percepção era de que os esforços oficiais não eram suficientes ou visíveis o bastante. Recusando-se a permitir que o caso esfriasse, ou que o assassino de sua filha fosse esquecido, ela assumiu a responsabilidade de manter o rosto de Matthew em evidência. Darcy confeccionou cartazes de procurado, feitos à mão, e os espalhou pessoalmente por toda a cidade, além de manter ativa uma página nas redes sociais clamando por justiça, mobilizando milhares de seguidores para garantir que a pressão pública sobre a busca não diminuísse. Enquanto a família de Matthew, incluindo sua irmã Jenna, declarava à mídia que não sabia se ele estava vivo ou morto, chegando a organizar uma busca performática na floresta em setembro de 2022, 8 meses após o desaparecimento. Os rumores na pequena cidade contavam uma história diferente. A comunidade e a própria Darcy suspeitavam que Matthew nunca havia deixado a área e que estava sendo protegido por uma rede de lealdade familiar. Relatos persistentes indicavam que a mãe dele, Cindy Hogan, fora vista comprando quantidades incomuns de cigarros e bebidas alcoólicas, marcas específicas que eram as favoritas de seu filho. Essas compras levantaram suspeitas imediatas de que ela estaria abastecendo o esconderijo dele, mantendo-o oculto bem debaixo do nariz das autoridades, enquanto a família fingia ignorância e preocupação com seu paradeiro.
A intuição de Darcy, de que ele estava bem aqui, acabaria se provando assustadoramente correta. O ponto de virada na investigação surgiu finalmente em dezembro de 2022, quando as autoridades receberam uma dica sólida e decisiva. A informação apontava que Matthew não estava em outro estado ou país, mas sim escondido em uma casa vizinha, a propriedade de seus avós, pertencente a um amigo da família, a poucos metros de onde ele crescera. Com a localização identificada, uma operação tática de grande escala foi montada, envolvendo os Marshals, o xerife e guardas florestais do Texas. A casa, cercada por uma densa área arborizada, exigia uma abordagem cautelosa. As equipes de vigilância se posicionaram nas matas ao redor da propriedade, utilizando equipamentos de visão noturna para confirmar a presença do alvo antes de agir. A natureza, naquela noite específica, tornou-se uma aliada inesperada das forças da lei. Uma violenta tempestade, acompanhada de trovões e chuvas torrenciais, desabou sobre a região, criando uma cobertura acústica natural que abafou o som dos passos dos agentes enquanto eles se arrastavam pela vegetação encharcada para fechar o cerco. A espera tensa na escuridão e na chuva terminou por volta das 20 horas ou 20 horas e 30 minutos. Através dos óculos de visão noturna, os agentes observaram um homem sair para a varanda dos fundos da casa para acender um cigarro. A identificação foi positiva. Era Matthew Edgar. Com o alvo confirmado e exposto, a equipe tática avançou rapidamente, correndo os 30 metros finais, gritando comandos de polícia e mãos ao alto. Pego completamente de surpresa e sem rota de fuga, Matthew não ofereceu resistência física. Ele se jogou contra a parede da casa e se rendeu, admitindo sua derrota com a frase resignada: "Vocês me pegaram." No entanto, o momento da prisão revelou a extensão da cumplicidade que permitiu sua longa fuga. Matthew gritou para os policiais: "Por favor, não atirem na minha mãe." Cindy Hogan estava dentro da casa com ele. Embora tenha tentado fingir surpresa e choque ao ver o filho sendo algemado, como se desconhecesse sua presença ali, ela foi presa no local sob a acusação de impedir a apreensão de um fugitivo, confirmando as suspeitas de que a família havia facilitado sua evasão da justiça por quase um ano. Em 3 de janeiro de 2023, o ciclo de impunidade foi finalmente encerrado no tribunal. Matthew Edgar, agora vestindo o uniforme de presidiário e algemado, retornou perante o juiz para a formalização de sua sentença. A arrogância que ele exibira quando estava em liberdade sob fiança havia desaparecido. O tribunal estava lotado e a família de Liv teve pela primeira vez a oportunidade de confrontar o assassino já condenado através de declarações de impacto da vítima. Janice Lewis, avó paterna de Liv, tomou a palavra e, olhando nos olhos de Matthew, expressou a dor devastadora de uma família quebrada, perguntando o que a neta havia feito para merecer tal brutalidade de alguém a quem ela havia dedicado afeto. O juiz James Payne oficializou a pena de 99 anos de prisão. De acordo com a sentença, Matthew só será elegível para a liberdade condicional em 31 de maio de 2052, quando tiver 55 anos de idade. Após o processamento inicial, ele foi transferido para a unidade Wainwright em Lovelady, onde cumpre sua pena sob restrições severas, incluindo a proibição de visitas, uma medida que sublinha a gravidade de seus atos e de sua fuga. Para Darcy Bass e para a comunidade que amava Liv, a prisão de Matthew não trouxe a filha de volta, mas garantiu que sua memória não fosse ofuscada pela injustiça. Em um esforço para transformar a tragédia em um legado duradouro, foi criada a Bolsa de Estudos Memorial Liv Lewis. Essa iniciativa destina-se a apoiar financeiramente estudantes de enfermagem, honrando a paixão de Liv por cuidar dos outros e garantindo que, através da educação de novos profissionais de saúde, a luz e a bondade que ela representava continuem a impactar vidas positivamente. Darcy, embora marcada para sempre pela perda, encontrou forças para seguir em frente, afirmando seu compromisso de levantar todas as manhãs
e lembrar das coisas boas, mantendo viva a essência da filha que sonhava em curar o mundo, mesmo que sua própria vida tenha sido interrompida de forma tão violenta e prematura.